gasolina com excesso de álcool ou até mesmo com metanol, um produto tóxico. Nossos repórteres vão mostrar como alguns postos estão enganando o consumidor. Uma fraude que pode ter o envolvimento do crime organizado. E a investigação de um assassinato. Afinal, quem matou o presidente da Associação Nacional de Combate à Fraude de Combustível? Respeitamos você, consumidor. Qualidade no combustível é aqui. Estes postos dizem que a gasolina é boa, mas não se iluda. É mentira. Testes de laboratório revelam. Quem abasteceu o carro nesses e em outros postos do Paraná e de São Paulo foi enganado na quantidade e na qualidade do combustível que colocou no tanque. Um dos postos foi encontrado 69% de álcool na gasolina. Pessoa que acaba sendo ludibriada, acaba sendo enganada corriqueiramente. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, estabelece no máximo 27% de álcool na gasolina. Representantes do setor estimam que, dos 40 mil postos do Brasil, 1.200 vendam combustível adulterado. Nas últimas 2 semanas, o Fantástico acompanhou o trabalho da Associação Brasileira de Combate a Fraudes. Durante a gravação dessa reportagem, Fabrício Machado da Silva, que era presidente dessa associação, foi assassinado quando chegava em casa, em Curitiba. Estivemos com ele durante 4 dias seguidos. O último contato aconteceu 3 horas antes do crime. Fabrício nos explicou como funciona o esquema de adulteração. Essas são as poucas imagens gravadas pela nossa equipe em que ele aparece. Daqui a pouco vamos falar como estão as investigações desse assassinato e também sobre as suspeitas do envolvimento do crime organizado na venda de combustível adulterado. Este é um carro adaptado da Associação de Combate a Fraudes. Na hora do abastecimento, a gasolina não vai para o tanque original, e sim para este galão no porta-malas. Assim, os frentistas nem desconfiam que se trata de um teste. Nossa equipe acompanhou a análise em 3 postos que já tinham sido flagrados trapaceando. São 5 câmeras para registrar todos os detalhes da fraude. Agora estamos na região metropolitana de Curitiba. Esse posto aqui foi fiscalizado 2 vezes e nas 2 vezes os técnicos encontraram indícios de fraude. Este posto é o Rubi, na cidade de Colombo. Você me garante a gasolina aqui então? Os outros 2 postos são o Midas, em Curitiba, e o Colina, também em Colombo. Mais uma vez o combustível deles foi reprovado. No Midas, a gasolina tinha 49% de álcool, quase a metade. Uma outra fraude se repetiu nos 3 postos. O tanque recebeu menos combustível do que o registrado na bomba. A maior diferença aconteceu no posto Rubi. A bomba registrou 38,4 litros. O abastecimento ficou em R$ 125, mas entraram de fato no tanque 36,7 litros, uma diferença de 4%. Ou seja, a conta deveria ter ficado em R$ 119 e não R$ 125. Para pôr em prática o golpe do abastecimento, é preciso adulterar a bomba de combustível. Lá dentro existe uma placa eletrônica que comanda várias funções. É esta placa que controla a quantidade de litros que tem que ir para o tanque do consumidor. Mas os criminosos colocam placas falsas e também adulteram as verdadeiras para liberar menos combustível e lesar o consumidor. É o golpista que decide quando vai acionar a placa. Para isso, basta ter um controle remoto. Também dá para controlar a bomba de longe, pelo computador ou pelo celular. No posto via aeroporto, também em Curitiba, numa fiscalização em fevereiro, todas as bombas estavam programadas para mandar menos combustível para o tanque. Investigações recentes revelam que a diferença entre o volume real e o volume falso indicado na bomba chegou a 10%. A fraude de mandar menos combustível para o tanque do consumidor gera muito lucro para os donos dos postos. Olha esse exemplo. Se um posto tem 200 mil litros no estoque e manda 10% menos combustível em cada abastecimento, no final, o comerciante recebeu por toda essa quantidade e ainda sobraram 20 mil litros para ele vender. Cada litro de gasolina custa hoje, em média, R$ 3,27. Ou seja, só com essa fraude, o dono do posto embolsou R$ 65.500 de forma criminosa.
Além do prejuízo financeiro, o consumidor também pode ter a saúde comprometida. Este ano, a Associação de Combate a Fraudes encontrou uma substância tóxica misturada à gasolina em 6 postos. As amostras tinham até 56% de metanol, totalmente fora da lei. É proibido misturar qualquer quantidade de metanol na gasolina e no álcool vendidos nos postos. Ele é muito tóxico, né, para o sistema nervoso do ser humano, principalmente o sistema óptico, né? E aí facilmente ele pode causar cegueira. Fizemos um teste. O professor de engenharia química pôs fogo em gasolina, etanol, que é o álcool, e metanol. A chama do metanol quase não aparece, um perigo em caso de incêndio. Num ambiente bem claro, por exemplo, na luz do dia, a gente não vai conseguir enxergar a chama de forma nenhuma. E o que pode acontecer com o motor do carro? Quanto maior o percentual de metanol, tá, o consumo vai aumentar significativamente. A tendência do motor é ter um superaquecimento. E para que serve o metanol? Ainda é muito usado em indústria, ele é matéria-prima, né, para a produção de certos plásticos. O metanol também pode ser usado na fabricação de biodiesel, um tipo de combustível produzido com soja, por exemplo. Segundo a Federação do Comércio de Combustíveis, grande parte do metanol vem do exterior e a suspeita é que carregamentos estejam sendo desviados para a produção da gasolina batizada. O que eu acho que precisa ter é um controle efetivo da importação desse produto. Nós queremos que não haja uma generalização desse fato. Nós entendemos que as fraudes existem e nós temos todo o interesse, né, em ajudar as autoridades a combater as fraudes. No posto Colina, em Curitiba, em 2 amostras recolhidas em fevereiro, a gasolina tinha mais de 39% de metanol. Recentemente, a Associação de Combate a Fraudes, então presidida por Fabrício Machado da Silva, apresentou denúncia ao Ministério Público contra 9 postos de Curitiba e da região metropolitana. A Polícia Civil do Paraná entrou na investigação, chamada de Operação Pane Seca. Na semana passada, a Justiça fechou todos os postos denunciados. Entre eles estão os 4 citados nesta reportagem: o Rubi, o Midas, o Via Aeroporto e o Colina. Ligamos nos 4 postos, deixamos nossos contatos, mas ninguém retornou. 8 pessoas chegaram a ser presas e agora respondem em liberdade. É o caso do empresário Eugênio Rosa. Segundo as investigações, ele é dono de pelo menos 3 postos em Curitiba e na região metropolitana que vendiam gasolina adulterada. Ao ser preso no aeroporto, a polícia apreendeu na mala de Eugênio joias, relógios valiosos, um celular e R$ 877 mil em cheques. Mas esse material, que poderia ajudar nas investigações, foi devolvido a Eugênio no mesmo dia da prisão, sem autorização dos promotores e dos delegados responsáveis pelo caso. No recibo de entrega, não consta o nome de quem fez a liberação. O Ministério Público investiga. A Corregedoria está aí para apurar as circunstâncias e esclarecer. Os telefonemas de Eugênio Rosa eram monitorados. Numa das escutas, ele negociou a compra de um avião. Você importa avião também? Se for preciso, sim. É um Ting Air. O avião a que o empresário se refere é um bimotor turbo-hélice, que custa pelo menos R$ 4 milhões. São quadrilhas com poder financeiro alto. Os bens apreendidos até o momento indicam o grau de rentabilidade desses crimes. Acusado de ser um dos principais fraudadores do Paraná, Eugênio Rosa se diz sócio de um político, o prefeito Ney Santos, de Embu das Artes, município da Grande São Paulo, com 240 mil habitantes. O prefeito de Embu das Artes é meu sócio, né? Em Brasília, eu vou chegar em Embu das Artes final de semana. Ney Santos se elegeu vereador em 2012. Depois assumiu a presidência da Câmara e no ano passado foi eleito prefeito de Embu das Artes, com 79% dos votos. Só que em dezembro, um mês antes da posse, a Justiça determinou a prisão dele. As acusações: associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e ligação com crime organizado. No caso, a quadrilha chefiada por Marcos Camacho, o Marcola. Ney Santos, segundo a denúncia, comandava não só o tráfico de entorpecentes, mas também todas as demais atividades relacionadas à lavagem de dinheiro oriunda desse tráfico de entorpecentes.
Para não ser preso, Ney Santos fugiu. Em 2 de fevereiro, ele ainda era um procurado pela justiça. Mas nesse dia, num telefonema, o empresário Eugênio Rosa diz que está com Ney Santos. O Ney vai embora amanhã cedo, o senhor precisava vir aqui para combinar com ele. Já resolvemos de vez tudo, né? Isso. A polícia tem uma certeza sobre Eugênio Rosa. Ele dava guarida ao prefeito da cidade de Embu das Artes enquanto ele estava foragido. No dia 8 de fevereiro, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão do prefeito, que tomou posse e está no cargo até hoje. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo quer Ney Santos na cadeia. O crime organizado tem aí recentemente tentado se infiltrar no Poder Executivo, no Poder Legislativo e em outras instituições de Estado. Em 1999, quando tinha 19 anos, Ney Santos foi condenado por receptação e formação de quadrilha. 4 anos depois, outra condenação. O crime? Assalto a carro forte. Ele ficou 2 anos preso, até ser absolvido em segunda instância. De acordo com o Ministério Público, o prefeito de Embu das Artes entrou no ramo de combustíveis em 2005. Havia a necessidade de se lavar esse dinheiro, ou seja, de se tentar legalizar esse numerário. Isso era feito através dos mais variados estabelecimentos, a grande maioria postos de gasolina. E como Ney Santos conheceu o empresário Eugênio Rosa, que chegou a ser preso em Curitiba e também é dono de postos de gasolina. Em 2010, os dois foram candidatos a deputado federal pelo mesmo partido, o PSC. Eugênio não ganhou. Já Ney conseguiu a vaga de suplente, mas teve o mandato cassado. O motivo? Ney Santos distribuiu vale combustível em troca de votos. Em 2012, os dois tentaram de novo. Eugênio se lançou candidato a vereador em Curitiba e Ney Santos em Embu das Artes. Eugênio não apresentou a documentação e não pôde concorrer. Já Ney conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal e depois ganhou para prefeito, concorrendo pelo PRB. Quando Eugênio Rosa foi preso, a polícia encontrou este papel escrito à mão. Nele aparecem a palavra negociação e os nomes Eugênio e Ney Santos. Entre imóveis e carros, o valor chega a R$ 36.400.000. Além de se dizer sócio de Ney Santos, Eugênio Rosa contou a um amigo sobre uma suposta influência na prefeitura de Embu das Artes. Eu tenho 2 secretarias que eu peguei lá. De boa, né? Peguei a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Urbana. Qual é a cidade? Embu das Artes. O advogado de Eugênio Rosa disse que vai se manifestar no momento adequado, após ter acesso pleno ao conteúdo das investigações. O Fantástico também procurou Ney Santos. Em nota, ele disse que conhece Eugênio Rosa há 3 anos, mas que nunca foi sócio dele e não tem nenhuma ligação política com o empresário. Afirmou ainda que Eugênio não indicou nem possui secretários na prefeitura, que acredita na justiça e que está à disposição para quaisquer esclarecimentos. Perguntamos quantos postos de gasolina ele tem hoje e sobre as acusações de envolvimento com a quadrilha do Marcola, mas o prefeito não respondeu. Hoje faz 10 dias que Fabrício Machado da Silva, o presidente da Associação de Combate a Fraudes, foi assassinado. Até agora, ninguém foi preso por esse crime. Havia no mínimo 3 indivíduos envolvidos nesse crime também. Pode ou não ter vinculação com os investigados na Operação Pane Seca, mas muito provavelmente guarda sim uma relação ao trabalho, à função do Fabrício como fiscal. Aos 34 anos, Fabrício disse à nossa equipe que sentia orgulho do seu trabalho, que os 15 anos de combate a esse tipo de fraude eram só o começo e que ainda queria fiscalizar muitos postos de gasolina. A morte do fiscal Fabrício, isso traz uma importância maior ao caso. Isso mostra que são quadrilhas que têm um poder econômico muito grande e podem ser, sim, responsáveis por atos violentos.